Bem-vindos a mais um Pausa para Pensar. Estou, como sempre, com o Mário, meu namorado e sócio. É mais importante ser sócio ou ser namorado? Ser namorado, Marina. Ai, que lindo, que fofo. Então, nesse ambiente romântico, nesse clima, a gente vai falar hoje sobre formas de monetizar se você é um creator. Como é que o creator pode ganhar dinheiro? Então, vamos falar sobre esse ponto, que a gente tem visto muita gente que começou a criar conteúdo e não deu conta de se manter financeiramente, né? De pagar as contas apenas com a criação de conteúdo, e a pessoa volta a trabalhar num emprego formal, tradicional, e também ali mantém equilibrando a criação de conteúdo, né? Cara, a gente viu bastante gente fazendo isso. Teve uma galera que teve até uns burnoutzinhos, então, teve um movimento meio da galera desabafando, o que muitas vezes também é um trabalho, né, bem cansativo. Sim. Até porque eu acompanho um pouco de você, assim. E para isso não acontecer, a gente precisa enxergar como um criador ele pode se monetizar. Porque é possível, sim, viver da criação de conteúdo. É possível você fazer muita grana. Tem gente que faz muita grana, só que você precisa pensar a sua criação de conteúdo como se fosse quase um negócio mesmo. Quase não, é um negócio. Né? Não é só você criar conteúdo que você vai ganhar dinheiro. Então a gente vai tentar olhar para isso, para essas áreas, ver como é que um criador de conteúdo pode se monetizar, pode fazer sua vida em função da criação, para que ele tenha uma vida muito boa, para que ele construa patrimônio, para que ele cresça, para que... Enfim, eu acho que esse é o tema de hoje para isso, né? Sim, e a diversificação de renda na criação de conteúdo, eu acho que inclusive dá uma amenizada nessa pressão que tem, sabia? Total. Sobre criar o tempo todo, Total. Enfim, mas a gente vai falar um pouco mais disso. E aí, claro, eu vejo assim, eu trabalho, né, eu atendo muitos creators, e é muito legal quando a gente tá começando e a gente fecha as primeiras publis. Faz sentido. Que são as tradicionais, né, as publicidades, né, trabalhar com marcas que são as publis. E é muito legal fazer isso, eu adoro quando eu tenho publicidades pra fazer também, mas é importante que a gente não estagne ali na publi. Eu vejo muito a publi como uma etapa pra gente depois ir evoluindo. Total. Mesmo que no sentido de cobrar mais caro para uma mesma publi, mas a gente precisa evoluir nesse sentido. E aí a gente trouxe aqui listados alguns grupos, né, de formas de monetização pra gente abordar. Exatamente. E o primeiro é justamente esse de trabalhar com publis. Eu acho que é o mais acessível hoje. As marcas estão cada vez mais abertas a investir em creators para falarem dessas marcas. Acho que aqui um ponto relevante é você entender se a marca combina com você. Então não se sinta... Porque como a publicidade, acho que ela, de certa forma, valida o conteúdo que você está criando, existe uma certa pressão da gente ter uma publicidade logo. Começar a criar conteúdo e ter logo uma publicidade para fazer. Mas não se sinta pressionada para depois você não se arrepender porque aquela marca que você aceitou porque estava ali, você só aceitou simplesmente porque estava ali. Então, veja se faz sentido, assim, mas é uma ótima forma de você começar monetizando o seu conteúdo. Perfeito, perfeito. Então, vamos tentar aprofundar um pouco mais sobre a monetização dentro de publicidades e parceria com marcas. Tá bom. O que a gente tem, né? Se a gente for olhar simplesmente para esse tópico específico, o mais comum é a galera fazer permuta, mas permuta não paga boleto, tá? Permuta não vai te dar dinheiro nenhum, ele pode te facilitar, economizar dinheiro com roupa, se você estiver fazendo uma publi para uma marca de roupa e tudo mais, mas no final das contas você precisa pagar, né, sua conta de luz, seu aluguel, sua enfim, parcela do apartamento e um monte de outras coisas, então não dá para viver só disso. Outra forma que você tem ali de fazer é você ter um certo... Um percentual, valor, né? Você pode ter... Vamos começar pelo percentual ali, você tem um cupom e aí a pessoa compra usando o seu cupom e você faz o dinheiro. Só que você precisa promover esse cupom, né? Mostrar, então inserir esse cupom dentro do seu dia a dia, fazer stories, fazer reels, fazer vídeo no YouTube, fazer vídeo no TikTok e tudo mais, e você tem que falar desse cupom. Então você está anunciando a marca o tempo todo e quando a pessoa comprar, você pega uma fatia desse bolo ali e você acaba ganhando um dinheiro. Dá para fazer dinheiro, eu já vi gente fazendo muito dinheiro mesmo, sem nem explicar, só sabe? Com Centenas de milhares de reais só com publi de marca válida, tá? Marca boa, assim, de roupa, de comida e tudo mais, muito bom. Sim. Um outro ponto que a gente pode fazer é um valor fixo, então você vai receber um valor fixo para você fazer uma publi, você pode cobrar por Reels, por Stories, por não sei o quê, ou você até mesmo ter quase uma mensalidade ali, com uma marca, a marca te paga por mês. Um contrato recorrente, né? Eu te dou R$2.000 ali por mês para você divulgar minha marca, para você ser uma embaixadora da minha marca e tudo mais. Então, dentro de
um tópico só já tem 3 formas de monetização, pelo menos que a gente está citando aqui, né? Sim. Cupom, percentual. Permuta, cupom e. Não, o valor fixo. O valor fixo e um contrato recorrente. Isso. Permuta que a gente nem gera dinheiro, né? Mas um valor, tipo assim, um pontual e um recorrente ali. Sim. Eu acho que são pontos que... Beleza, mas isso é o que todo mundo começa, né? Tipo assim, e é isso que a gente vai fazer. Agora vamos pro segundo tópico. O que a gente tem de segundo tópico, Marina? Segundo tópico a gente colocou aqui como comunidades, memberships e afiliados. Explica o que é isso. Cara, vamos pensar o seguinte. Comunidade é basicamente você ter uns assinantes que vão assinar o seu canal ou vão assinar um produto que você tenha. Ou um close friends. Alguma coisa que você possa ter, de certa forma, uma comunidade fechada ali. Lá no passado, não sei se vocês lembram, mas tinha um Patreon, hoje deve estar um pouco mais embaixo, assim, mas hoje já tem os assinantes do YouTube, tem Instagram. Também o Close Friends no Instagram que você pode cobrar, você pode fazer aqueles assinados dentro do próprio Instagram também. Sim. Então essa é uma forma que você tem ali de conseguir uma receita, além de fazer uma certa afiliação com produtos que não são publicidades, igual você fez ali, que você só indica e você ganha uma porcentagemzinha, é quase uma parceria, mas você não precisa ter essa relação profissional com a marca. Às vezes você pega só o afiliado da Amazon, o afiliado do Mercado Livre e você acaba ganhando uma comissão ali. Nesse de afiliados que eu tenho, né, isso e é bem legal e gera uma renda mensal ali e até meio de forma passiva, porque eu tenho um destaque, por exemplo, com equipamentos que eu indico e os links que eu coloquei nesse destaque são links de afiliado, né? O meu link de afiliado da Amazon, por exemplo. Então, quando pessoas novas chegam ao meu perfil, consomem esse destaque e acabam comprando alguma coisa, eu acabo ganhando um dinheiro sem fazer esforço, o conteúdo eu já fiz. E sempre que eu tenho alguma coisa nova para indicar, um produto, e aí pode ser produto de qualquer área da vida, pode ser um livro, pode ser um produto de limpeza, pode ser um equipamento de gravação, eu posso usar esse link e ganhar um percentual. A pessoa não paga nada mais por isso, mas você ganha um percentual sobre a compra que ela fizer. E esse é só um ponto, porque eu acho que esse ponto do afiliado, porque como é muito fácil você criar, e não existe a Amazon não vai ter um contrato com você, você se inscreve e que eu saiba, todo mundo é aprovado no programa de afiliado, seja dela ou do Mercado Livre ou de outros sites como esse. E ela pode te servir como um argumento para fechar contratos maiores com marcas, sabe? Nesse de afiliados, porque você vai ter taxa de clique, conversão, quanto que você vende daquilo quando você indica. Então, na hora que você estiver negociando com uma marca, você pode usar esses dados como argumento de venda. Você vai criando um portfólio, né? Você vai criando portfólio. Isso faz muito sentido, assim. Exato. Isso é bem... Eu gosto. Falo sempre isso para os meus clientes, assim, não tem nada, quero começar uma parceria. Poxa, vai criando o repertório ali para você, né? Vocês devem ter visto, bom, a gente tá no YouTube, assim, então a gente pode falar muito da plataforma do YouTube. Vocês devem ter visto, a gente não tem especificamente nenhum afiliado dentro da nossa descrição aqui embaixo ainda, mas a gente vai colocar em algum momento, mas é comum você ver as pessoas botando link de afiliado, a câmera que utiliza, é muito comum, assim. Então, quando você vai comprar, você é redirecionado automaticamente para o site da Amazon, para qualquer outra coisa, e quando a pessoa realiza uma compra, ele acaba ganhando uma parcelinha daquele valor ali. É isso. Show? O terceiro tópico que a gente trouxe é o de infoprodutos ou produtos digitais. E isso é muito bom, você materializa de certa forma o seu conhecimento. Total. Eu gosto muito disso, de ter pequenos pacotes do meu conhecimento, assim, facilita até eu acessar esse conhecimento depois. E é um recurso, sei lá, uma ferramenta sensacional para você gerar receita em cima disso. E é muito legal porque infoproduto, a gente está muito acostumado a ver infoprodutos em lançamentos, em escalas muito grandes. Mas você pode começar pequeno, você pode começar com um PDF que a pessoa vai ter que, sei lá, te pagar no Pix, ela vai preencher um formulário de pagar no Pix. Você pode começar muito pequeno e ir escalando isso até, de fato, sei lá, se você for do seu interesse fazer lançamentos e vender em grande escala e, de fato, fazer muito mais dinheiro. Mas é legal que você pode ir aprendendo e não é uma coisa que você precisa seguir em ordem. Primeiro eu preciso fazer publi, depois eu faço a comunidade, depois eu vendo meu produto. Não. Você pode começar com o seu produto de cara, põe um produto, de repente, um produto mais barato, até para você ver como é que funciona, depois você vai aumentando, enfim. Um ponto, até para tentar trazer um pouco mais para próximo, porque a gente vê esse mundo um pouco mais focado em expert. Então, uma pessoa que tem sei lá, ela tem um serviço para vender.
Ou um conhecimento muito específico. Então, mas ela tem um serviço para vender ali e tudo mais. Agora, um criador de conteúdos, ele só cria por criar. Então, o que ele pode fazer? Agora, vamos tentar trazer dentro do mundo de criação de conteúdo, aonde que isso pode se encaixar, assim, que eu acho que é muito legal. Por exemplo, tá dentro de infoprodutos, mas a gente vai chamar de comunidade, alguma coisa. Por exemplo, dentro de corredores, eles acabam criando clube de corrida, sabe? Aí nesses clubes de corrida, você paga uma assinatura para você receber ali os seus treinos, para você fazer parte daquela comunidade. Quando eles forem... Aí pode ter um clube de corrida local, sabe? Dentro da sua cidade, ou às vezes um clube de corrida nacional, e de vez em quando eles fazem eventos dentro da sua cidade também e tudo mais. Sim. Então tem grandes criadores de conteúdo. Se não me engano é aquele Ian, né? É Ian? Ian, ele tem, acho que é o Bora Correr, né? Acho que é o Bora Correr. Então ele é um cara que veio da criação da criação de conteúdo sobre corrida, ele criou um clube de corrida e hoje é um clube que, sei lá, tem milhares, dezenas de milhares de pessoas assinando ali. Então isso acaba dando tranquilidade para ele criar conteúdo, porque ele tem uma receita recorrente, uma mensalidade que bate na conta dele ali. Mas como isso, pode ter vários outros infoprodutos que resolvem dores ou que fazem aquelas pessoas se aproximarem também de vocês ou da comunidade com as quais elas querem pertencer também. Então acho que esse é um ponto bem relevante. Um outro exemplo de alguém que ela tinha uma área de especialidade dela, mas ela acabou criando um produto em outra área, é a Sofia dos livros também. Sofia, por exemplo, sempre gostou muito de ler, e o primeiro infoproduto dela foi um grupo no WhatsApp onde ela compartilhava o que ela aprendia nos livros que ela lia. Hoje ela escalou e tá gigante, a comunidade virou uma outra coisa muito maior, mas ela começou assim e ela pegou simplesmente uma coisa que ela gostava de fazer e ela criava sobre livros e aí de repente falou, pô, por que eu não queria uma comunidade também? Sim. E tem pessoas que estão interessadas nos livros que eu tô falando, então eu vou pegar os livros e vou dar uma aula sobre cada um deles e tudo mais. Uma coisa que, de certa forma, não onerava muito o dia a dia dela, fazia parte da rotina, conseguia inserir ali uma aula por semana. E, e foi crescendo, trazendo muita gente. Eu gosto desses exemplos porque é você ativar o olhar de que dá para monetizar em cima do que você gosta de fazer. Exato. Marina, mas não tem nada a ver com a minha profissão, com a faculdade que eu fiz, mas dá para monetizar com aquilo que você gosta. E aí vai ser muito mais prazeroso também trabalhar se você gosta daquilo que você tá vendendo. Exato. Isso te dá dinheiro também, tá? Porque você começa a gostar daquilo que você faz uma vez... E você vai ficando cada vez melhor. Você vai começar a falar, pô, isso tá me trazendo resultado. Você começa a ter um incentivo positivo para você continuar se dedicando ali do que você ficar batendo a cabeça, sofrendo, sabe? É uma coisa muito penosa. Então, quando ele começa a trazer resultados positivos, acaba incentivando você a fazer mais. Sim. Quarto ponto, serviços e consultoria. Aí eu acho que é meio uma evolução do Pokémon, né? Do infoproduto. As pessoas inevitavelmente vão querer o acesso a você. E aí eles vão querer que você, pessoalmente, ajude ela a fazer o que ela está fazendo. Seja criar conteúdo melhor, seja, se você for médico, por exemplo, ter um consultório mais rentável. E aí você pode vender a sua hora de serviço, né? Vamos pensar o seguinte, depende do que você for fazer, depende do que você está criando conteúdo sobre, você vai ganhando especialização sobre aquilo também. Sim. Sabe? Então, obviamente, eu sou uma pessoa que fala só sobre lifestyle. Como é que você vai ganhar dinheiro aí em relação a serviço? Quando é muito amplo, acaba sendo muito difícil você pensar. Agora, imagina que você é uma pessoa que cria conteúdo sobre viagem. Pô, aí uma consultoria ou serviço é você ajudar a pessoa a escolher os melhores destinos. Sim. Ou você fazer um roteiro de viagem. Você fazer um roteiro de viagem, sabe? Tem coisas que você, tentar fazer uma consultoria de como a pessoa pode fazer para economizar viajando. Então você começa a ter serviços que as pessoas vão buscar você, porque você tem cada vez mais destaque, você tem cada vez mais relevância, você tem cada vez mais audiência assistindo o seu conteúdo por aquilo que você está falando e que desejam estar no seu lugar. Então se elas desejam estar no seu lugar, elas desejam fazer o que você quer, o que você está fazendo. Sim. Então acaba sendo uma coisa meio um próximo passo ali. Então, nesse caso ali talvez de viagem, você consegue criar um conteúdo sobre viagem e consegue fazer isso também. Sim. Então, acaba sendo um estilo de conteúdo que ele permite você dar uma olhada nessa parte de serviços e consultorias também. E por ser muito personalizado, eu acho que 2 fatores. É muito personalizado, você vai aplicar para o caso daquela pessoa que está te contratando e depende do seu tempo, diretamente do seu tempo. Então você consegue cobrar muito mais caro
por esse serviço, às vezes, do que você cobraria no infoproduto. Total. Inclusive, pode ser uma estratégia você ter um infoproduto mais barato para massificar. De entrada. E aí você tem um serviço, uma consultoria, ou que seja algum serviço que você preste, e aí você consegue cobrar muito mais caro, porque aquela pessoa já comprou o seu produto, já viu que você é boa, já confia no que você faz, e ela está disposta a pagar mais agora para você fazer alguma coisa por ela. Eu queria só fazer Parênteses. um parênteses antes de a gente entrar no próximo tópico, que eu acho que é um ponto bem relevante que eu estava pensando enquanto a gente estava conversando aqui. Uma vez que vai depender muito de que tipo de criador de conteúdo você quer se tornar. Sabe, tem tipo de criador de conteúdo que vai se dar melhor fazendo mais publis, tem tipo de criador que vai se dar melhor tentando fazer um funil, de uma escada de valor ali de produtos. Vai ter criador que vai ter, enfim, você precisa refletir um pouco sobre o que você quer ser também, o que você está sendo ali, você precisa ter um nível de autoconhecimento para você direcionar um pouco melhor como é que você vai entrar para cada um desses meios. Sim. Mas até trazendo um pouco de alguns caras, de algumas pessoas que conseguem flutuar muito bem em todos esses mundos. Porque parece que não é porque, mas eu sou o criador lifestyle, como é que eu vou ganhar? É difícil, nenhuma forma é fácil. Cara, você vai ter que fazer parceria com marcas, talvez essa seja uma forma legal, você começar uma coisa meio local. A gente conhece gente que, cara, ganha dezenas de milhares de reais só fazendo parceria com marcas locais aqui, sabe? Sim. Então é um mundo bem diferente, assim, que dá pra você fazer um dinheiro bem grande. Sim. Mas vamos pegar, por exemplo, o Cariani. As pessoas olham o Cariani, ele tem a empresa dele, beleza, tudo mais. Agora, eu não enxergo o Cariani como um empresário que tem empresa de química lá. Beleza, ele é um empresário porque ele tem outras coisas. Tá. Mas ele é um criador, que ele cria muito, um canal de YouTube altamente movimentado, ele cria todos os dias, tem coisa lá no canal. Tem o Instagram dele também, que é altamente movimentado. Ele tem públicos e conteúdos completamente diferentes para cada um desses canais. Então ele tem parcerias com marcas. Então hoje ele ele é embaixador da Growth, então ele tem a parceria com marca. Ele é embaixador da AlphaCo, então ele tem parceria com marca ali. Quando a gente vai pro segundo tópico, volta no segundo tópico pra gente fazer ali. Comunidades. Sabe, eu acho que ele não tem essa parte do comunidade e tudo mais, porque ele tá num nível um pouco mais alto pra ele ali. Só que ele tem infoprodutos. Então ele tem o infoproduto dele, que é de emagrecimento, ele já fez outros. Ele tem o infoproduto que ele tem com o Júlio, que é de atividade física, ele tem um infoproduto que é com a esposa dele. Então ele tem um nível de produtos que são muito... Tipo assim, ele tem todos esses caminhos. Qual que é o quarto? Serviços de consultoria. Serviços de consultorias. Provavelmente ele não faz esse, porque ele já está numa escala muito grande, que a hora dele vale muito dinheiro. Então, para alguém pagar, ele vai ter que pagar muito caro, assim, sabe? Então, talvez ele não tenha... Ele não faz... Desculpa te interromper. Ele não faz isso, mas transformando isso em conteúdo, quando ele faz, por exemplo, o... mas ele não cobra. Não cobra, mas ele usa cobrar, o serviço dele para... Ele consegue potencializar muito. Ele executa um serviço... Não, mas ele não está cobrando. Não, sim, mas a gente está falando de forma de receita. Então, ele faz isso... Só que ele não está fazendo receita, porque a estratégia dele é massificar tanto no AdSense quanto nas parcerias, porque a Growth deve pagar um dinheiro infinito, a AlphaCo deve pagar o dinheiro infinito, e ele deve fazer um dinheiro infinito com esses infoprodutos. Dinheiro infinito. É muito infinito. Não, é dinheiro infinito mesmo. É questão de milhões por mês que ele deve ter de lucro. Então ele não tem. Então ele pode escolher, mas com certeza teria gente disposta a pagar, mas ele faz tanto dinheiro infinito que ele pode escolher o que ele quer fazer. Acho que só pra gente tentar entender que é necessário você ter um certo conhecimento daquilo que você está querendo fazer. Então você precisa olhar pra você e falar assim, cara, qual mundo eu quero fazer, qual mundo eu quero seguir, pra você também tentar entender o que vai fazer mais sentido ou não. E agora a gente vai entrar, por exemplo, no quinto. Você tem alguma coisa? Eu tenho um último ponto nesse tópico. Além de dinheiro infinito, vai ser a frase da thumb desse vídeo. Dinheiro infinito. Que você falou várias vezes. Mas o que eu quero falar é de você olhar outros creators da sua área e ver o que aquelas pessoas estão fazendo. Sim. Procura elas em outras redes sociais, além da que você está acostumado a vê-la. Joga no Google, vê se aparece alguma coisa. E aí você consegue entender o que eles estão fazendo. Total. Não para copiar, mas entender o que é possível ser feito, se alguma dessas coisas faz sentido para você aplicar para você. E aí você consegue ir abraçando essas formas de monetização, né? Total.
Total. E aí a última que a gente colocou aqui é quando você, de fato, tem a sua própria marca, ou se torna sócio de um outro negócio. Total. E aí entrega ali o seu nome, a sua autoridade para aquela marca, que geralmente está começando, né? Às vezes é muito comum um creator ajudar a alavancar. Não necessariamente, Sim, mas geralmente vezes. sim. Geralmente sim, mas não necessariamente. Igual a Manu City com a Simple Gym, tava começando a Simple Gym. Não, é porque depende de onde você olha, mas, por exemplo, quando o Cariani, ele estava sendo cotado para ser sócio da Max, a Max não estava começando, mas é porque ele era muito grande. Sim. Então, mas eu acho depende que de onde você caso, olha. Assim, hoje em dia, né, eu não sei, enfim. Mas se tornar sócio de um negócio ou ter, né, eu acho que ter o seu próprio negócio já diz que você é sócio daquilo, né? Porque sendo você criar o seu negócio ali. Exatamente. E aí aí de fato é você vender o seu lifestyle de alguma forma, seja em formato de creatina em goma, seja em formato de uma empresa de educação e você está vendendo cursos e através desses cursos você está imprimindo ali a sua crença do que o mundo deve ser. Então você trazer isso para um negócio real, assim, né? Acho que é o ápice da realização ali, da monetização do criador de conteúdo, né? Sim. Vamos tentar entrar um pouco mais a fundo dentro desse negócio ali, dentro dessa parte. Eles tem algumas formas. O criador, por exemplo, igual eu falei da pessoa de viagem, ele pode criar uma agência de viagem. Então, isso é uma coisa meio padrãozão, né? Sim. Faz muito sentido ali. Um influenciador lifestyle que fala sobre qualidade de vida, fala sobre corpo saudável e tudo mais, ele pode criar uma empresa de suplementação. Ele pode criar uma empresa um negócio de mentalidade. Uma roupa de academia, sabe? Sim. Tem coisas que ele consegue fazer que ele vai derivando daquilo dali. Mas uma coisa, dependendo de como você tá posicionado, se você for grande o suficiente, você pode... Eles chamam de media for act. Você tem muita mídia, você tem muita audiência, e as marcas que podem estar começando ou não, elas precisam da audiência que o criador de conteúdo tem. Sim. Porque ele falou assim, cara, uma marca é muito difícil ela alcançar as pessoas e se conectar com as pessoas quanto os creators e tudo mais. Então eles precisam de rostos, eles precisam de pessoas que vão conectar com outras pessoas, né? E aí eles vão, beleza, então eu te dou, 5% da minha empresa e você agora vai criar conteúdo pra caramba. Da marca, Lá fora tem muita gente que faz isso, mas um que eu gosto de acompanhar muito que é o Ryan Trahan, que aí ele se tornou sócio da Joyride, que era uma bala. Uma marca de bala, tipo uma bala finezinha assim. Só que é uma marca meio antiga, já deve ter uns 20, 30 anos. E aí só que ele é um cara que aquilo ali passou a ser a vida dele, então ele cria conteúdo de vez em quando, ele vai inserir e as pessoas começam a criar conexão. Eu nunca tinha ouvido falar do Joyride, nem quando eu tinha ido nos Estados Unidos, nem nunca lá. Quando eu fui, eu comprei. Pois mas por causa do Ryan Trahan, que era um cara que tava mostrando ali, e aí por causa de um criador de conteúdo, acho que se eu não me engano, eles já se tornaram a marca de bala mais vendida da Target. Coisa que eles não eram, tipo assim, nem décimo, sabe? Era uma posição... Eu acho que tava em 50. Sabe? É uma posição muito ruim por causa de um criador de conteúdo. Então, tipo, a gente tá falando do mundo de fora, mas ao mesmo tempo o próprio Cariani, antes de dar o problema dele com a Max Titânio, ele falava que ele era sócio, mas, enfim, o que a gente sabe com essas negociações são meio esquisitas, às vezes são apalavradas antes de ser contratuais. Mas, por exemplo, ele se torna sócio de outras marcas. Pelo que eu entendi, ele já é sócio da G-Pharma, que é uma farmácia de manipulação. Então, sabe, ele vai criando coisas que vão atraindo atenção ali ao longo dele, sabe? Associado à imagem dele, assim. Então, quando ele divulga, ele não precisa nem mais estar preocupado Ele pode até colocar cupom, mas ele não está mais preocupado na receita que o cupom vai gerar. Ele está preocupado na receita que a marca dele tá tendo, sabe? Então isso é muito forte. Porque ele agora está interessado no resultado do negócio como um todo, não só no que ele vai trazer. E essa mistura, né, o Media for Equity, que eu falei, né, que é o ápice do criador de conteúdo como um negócio, é porque esse é o melhor dos dois, é um ganha-ganha 100%. A marca precisa de projeção, precisa de público, e o creator precisa de estabilidade. Muito. E aí você tem um negócio mais sólido que vai te trazer essa receita, e você fica muito mais tranquilo. E é muito melhor falar de um negócio seu do que do negócio dos outros, né? Vamos combinar também. Cara, mas mais do que estabilidade, eu não colocaria estabilidade. Eu até entendo o que você quer dizer, mas eu não colocaria estabilidade. Eu acho que esse é um momento onde o criador de conteúdo, ele já percorreu caminhos
longos ali, ou já passou por várias etapas a parte da criação de conteúdo, e é onde ele almeja resultados maiores. Então, mais do que estabilidade, ele tem um momento de ambição ali, de falar assim, cara, eu vou construir o meu próprio negócio, eu vou ser responsável pelo dinheiro que eu vou criar, eu vou fazer dinheiro, eu vou construir um legado, eu vou construir uma marca, tipo assim, e vai crescer isso vai construir, sabe, isso vai modificar a forma como eu vivo, como minha família vive e tudo mais. Então, é um pouco mais disso do que estabilidade, porque empresa em si, ela não necessariamente traz estabilidade, sabe, igual o Simple Gym. A gente sabe que eles são uma única academia ali por enquanto, então não tem como... mais, mas enfim. Mas tipo assim, eles começaram com uma academia quando ela se tornou sócia, então isso não necessariamente dava dinheiro pra ela, alguma coisa. Mas era um projeto de, cara, a gente vai se tornar grande, a gente vai começar a captar dinheiro, abrir rodada e começar a rodar, tipo assim, começar a abrir em outras cidades, então é um potencial de crescimento. Então, pô, é uma ambição da pessoa ser um pouco maior, então acho que o criador de conteúdo tem que sempre estar pensando em crescer, mas esse talvez seja o ápice do momento que ele fala assim, cara, eu vou crescer de verdade, e eu vou ser grande, e eu vou construir um mundo ao redor de mim, sabe? E evoluindo para além dele depois, né? Óbvio, a ideia de você não ter precisa uma empresa depender dele, depois né? que não dependa 100% Não precisa daquilo. depender. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu acho que tá muito claro que o jogo do creator muda quando a gente, né, e eu me incluo nessa, entende que o conteúdo é o meio pelo qual você vai atingir os seus objetivos. Tem várias formas de monetizar, talvez tenham formas que a gente não incluiu nesse vídeo, mas o conteúdo é só o meio da gente chegar onde a gente quer chegar, e aí através de, o que eu acredito, de construção de negócios mais sólidos que vão te projetar, e você vai conseguir projetar esse negócio e as duas coisas vão caminhar juntas, tendo cada vez mais sucesso. Eu acho, sim, a gente já falou e já refletiu muito sobre se criar conteúdo é empreender, e eu acho que eu tô chegando à conclusão que criar conteúdo é empreender, na verdade não é empreender. Não necessariamente. Cara, eu não acho que é empreender criar conteúdo. Agora você pode empreender através da criação de conteúdo. Sabe? Então você precisa enxergar a criação de conteúdo através de uma ótica de negócio, de você se tornar um empreendedor, de tentar buscar soluções, de tentar resolver problemas, de tentar crescer, sabe? Construir a sua sociedade, construir o seu mundo. Aí sim você está empreendendo através da sua criação de conteúdo. Agora, criar por criar, às vezes pode ser um hobby. Sabe? Então, para você crescer, para você fazer dinheiro, para você sustentar e você tentar sair desse loop, se você quer criar sua carreira como creator, você precisa de fato entender a lógica do negócio também, né? E aí a gente vai entrar nesse mundo. Faz sentido? É isso, falou e disse. Então tá bom, então. Concordo, assino embaixo. Bom, então essas, como eu falei, né, foram algumas formas de você monetizar o seu conteúdo, ou melhor, você construir um negócio através do seu conteúdo, usando o seu conteúdo como plataforma para te projetar cada vez mais para frente. Se faltou alguma ou se você tem dúvidas sobre alguma dessas formas, comenta aqui que a gente pode gravar mais um vídeo falando sobre isso, de repente destrinchando mais, pegando mais exemplos, para vocês verem como é possível começar pequeno, ou não tão pequeno, mas começar de algum lugar e deslanchar e crescer a níveis infinitos, como o Mário estava falando, né? Dinheiro infinito. É isso. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar notificações, comentar, compartilhar com seus amigos que estão criando conteúdo também e que querem fazer disso uma carreira sólida e duradoura, que é o que a gente está fazendo. E a gente está buscando inspirar vocês também através desse canal e desse quadro. Enfim, voltamos depois, em breve, com outras reflexões e pensamentos. Eu posso dar uma última falinha? Pode. Porque acho que é um ponto... A gente falou de muita coisa de dinheiro infinito, você estava falando de dinheiro infinito, e é legal, eu gosto muito dessa ideia. Só que você estava falando assim, mas a gente tá falando num canal que hoje tem 100 e poucos seguidores, né? E eu acho que isso não muda o fato da gente pensar exatamente desse jeito. Sim. E vale a pena lembrar que para todo criador de conteúdo, ou para todo canal que você começa a criar conteúdo, tem um início. Sim. Sabe? Tem um início. Então, cara, se você não tá... você vai ter que entender em qual etapa você tá. Então, não adianta você achar que você vai pular etapas, não. Você vai ter que dominar aquele canal, você vai ter que dominar a arte da criação de conteúdo. Pô, e aí sim, você vai construir depois. Sim. Então, cara, o mais importante é você perceber que você vai começar e você precisa melhorar no caminho e ir aproveitando as oportunidades que as coisas que vão surgindo na sua frente. Acho que isso é a coisa mais importante pra gente fazer. Eu já vi alguns creators grandes falando, né, sobre você começar a criar conteúdo num novo canal.
Seja numa nova rede social, eu era do YouTube e fui pro Instagram, eu era do Instagram e fui pro TikTok, enfim, que é um exercício de você calçar as sandálias da humildade, assim, né? Ué. Porque é a mesma coisa pra todo mundo. Beleza, se a pessoa já é conhecida, é um pouco mais fácil. Mas também tem que crescer do zero, né? Tem que começar do zero. Então, se você é pequeno... Mas tem que cara, começar. se você é pequeno, não se acanhe, sabe? Mas acho que é legal você vislumbrar que existe uma oportunidade gigantesca na sua frente e que vale a pena você tentar buscar ela. Sim. Tá bom? É isso, só queria dar esse adendo. Valeu! Tchau.